Muito bem, pessoal, tudo bem? Aula nova aí para você, sistema de equações. A gente vai estar vendo aí nos próximos dias a parte de sistema de equações. Você viu aí que um sistema de equação é aquele tipo de equação com duas variáveis, em que eu tenho duas partes que eu não conheço, ou melhor dizendo, dois termos desconhecidos. Como no exemplo que a gente viu ontem aí na aula, a questão das. Se eu vou lá numa loja, compro tantas bermudas e tantas camisas, o valor final que eu vou pagar referente ao número de bermudas e ao número de camisas. Vamos pensar, por exemplo, em um estacionamento que tem carros e motos. Para eu diferenciar quantos carros e quantas motos tem, eu preciso mudar as minhas referências aí. Então, o carro, eu sei que. O que diferencia o carro da moto? A quantidade de rodas. Então, o carro, quatro rodas, a moto, duas rodas. Então, aí eu vou montar um sistema de equação para aí sim definir qual é ou a quantidade de carros ou de motos. Mas como eu resolvo um sistema de equação? É o seguinte, ó. Eu vou resolver um sistema de equação da seguinte forma. Eu tenho três métodos para resolver. Nós vamos utilizar dois. O primeiro deles, que nós vamos ver a partir de hoje, é o método da adição. Por que a adição? Porque lá no final eu vou somar os termos semelhantes, ok? Então, nesse método aí, ó, eu tenho aqui um sistema. Esse sistema ele é formado por x mais 2y igual a 11. E a linha de baixo é 2x menos 4y igual a menos 2. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: eu tenho um valor determinado x, um número x que eu não sei qual é, e um outro número y que eu não sei qual é. Ou seja, esse número y é diferente desse número x, ok? Então eu tenho que descobrir os dois ali, eles são diferentes, tá certo? Outra coisa que fala, esse número x é somado com o dobro do número y, que vai dar 11. Na linha de baixo, o dobro do número x menos 4 vezes o número y, que eu não sei qual é ainda, vai dar menos 2. Então, como é que eu resolvo? Primeiro passo, olha só. Esses passos aqui são extremamente importantes, tá? Para a gente resolver. A adição, vamos lá. Primeiro eu tenho que escolher uma variável para eliminar. Qual variável eu vou escolher? O x ou o y? Normalmente, eu utilizo o método da adição quando em uma das equações eu tiver o coeficiente 1 em uma das variáveis, ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um x e o coeficiente do x é 1, tá? Então, normalmente, eu utilizo o método da adição quando eu tenho um dos coeficientes iguais a 1, tá? E eu escolho para eliminar a letrinha que tem justamente o coeficiente igual a 1. Nesse meu caso aqui, eu tenho o x igual a 1, ok? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma das linhas pelo oposto do coeficiente da variável escolhida. Na verdade, aqui está uma das linhas, nós vamos multiplicar as duas linhas pelo oposto, tá bom? Então, como é que eu faço? Olha só. Se eu escolhi o x, eu vou multiplicar toda a linha de baixo pelo coeficiente de x de cima. Qual é o coeficiente de x aqui em cima? É 1, não é? Então eu vou pegar toda essa linha de baixo e vou multiplicar por 1. Tá bom? A linha de cima eu vou multiplicar pelo coeficiente de x de baixo. Qual é o coeficiente de x embaixo? É 2, não é? Ok, então vamos multiplicar por 2. Só que, presta atenção aqui, ó. O que eu tenho que fazer ali? Eu preciso entender o seguinte, que uma dessas linhas eu tenho que ter o valor oposto, ok? Então eu tenho que ter o valor oposto ali. Eu não posso pegar e simplesmente deixar. Se eu multiplicar só por 2 aqui, não vai dar certo. Então o que a gente faz? Eu tenho que trocar o sinal de uma delas, tá? Tanto faz a de cima ou a de baixo, ok? Vamos pegar aqui, ó, essa de cima, ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por menos 2, tá bom? Então eu inverto aqui o sinal de uma delas. Ah, poderia ser a de baixo por menos 1? Sim, poderia, sem problema. Daria no mesmo, ok? Então vamos lá, como é que vai ficar? X vezes menos 2, eu vou ter menos 2x. Peraí, aqui, deixa eu apagar, porque aqui vai dar negativo, né? 2 vezes menos 2, eu vou ter o quê? Menos
4y. E o 11 vezes o menos 2, eu vou ter o quê? Menos 22. Ok? Vamos lá. Na linha de baixo, como é tudo multiplicado por 1, não vai mudar nada. Continua sendo 2x. Aqui vai ficar menos 4, porque está multiplicando por 1. Então, não muda nada, por menos 2. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Olha só. Agora, por isso que isso aqui chama método da adição. Eu vou somar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? X com x, y com y. Lembrando que as letrinhas aqui podem ser qualquer uma. Pode ser A, B, C, D, qualquer uma, ok? Menos 2 com 2, vai embora. Menos 4 com menos 4 vai ficar quanto? Menos 8y. Menos 22 com menos 2, menos 24. Passando o 8 para o lado de lá, eu vou ter menos 24 dividido por menos 8. O y vai ser igual a quanto? Menos 24 dividido por menos 8, eu vou ter igual a 3. Pronto, achei o valor do y. Tá bom? Quando eu acho o valor de y, eu volto lá na equação. Normalmente a gente pega aquela mesma linha lá, a primeira, tá? Vou pegar a primeira linha aqui, ó. Na primeira linha, ela era x mais 2y, só uma das linhas, tá? Não precisa ser as duas. X mais 2y igual a 11. Então, vamos fazer aqui, ó. Qual é o valor de y aqui? O que que eu tenho ali? Qual é o valor de y? O y que eu achei é igual a 3. Então, no lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar 3, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Olha só como é que vai ficar. X mais 2y, que é quanto? Que é 3. Então, vamos colocar 3 aqui, ó. Tá certo? Igual a 11. X mais 2 vezes 3, 6, igual a 11. Terminando aqui, o x vai ser igual a 11 menos 6, que dá 5. Pronto. Y é 3 e o x é 5. Pronto. Vamos conferir? Vamos voltar lá, ó, só para ver, ó. Se o x é 3, perdão, o x é 5 e o y é 3, vamos lá. X é 5, então 5 mais 2 vezes o y, que é 3. 2 vezes 3, 6. 5 mais 6, 11. Certinho. Na linha de baixo, o x é 5. 2 vezes 5, 10. Menos 4 vezes 3, que é 12. 10 menos 12, menos 2. Pronto. Esse foi o método da adição. A gente faz resolvendo dessa forma, tá? Conforme você vai fazendo aí, você vai pegando o jeito e aí você vai ver que não é tão complicado assim, ok? Daqui a pouco segue mais um exemplo aí para você fixar essa ideia. Muito bem, olha só esse exemplo aqui, ó. 2x mais 4y igual a 24, 3x mais y igual a 1. Vamos lá. Primeira coisa, escolher a letrinha que você quer eliminar, tá certo? Eu, como falei, eu prefiro sempre escolher aquela em que tem um coeficiente 1. No caso é esse y aqui, ó. 1y, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a linha de cima pelo valor de y de baixo, que no caso é 1, tá? E vou multiplicar toda a linha de baixo pelo valor de y de cima, que no caso é 4. Só que, presta atenção aqui, se eu só multiplicar por 4, eu não vou ter números opostos, tá? Eu não vou ter. Então, o que eu faço? Um deles tem que estar com o sinal contrário, tá? Então, uma das linhas tem que estar com o sinal contrário para que quando eu for multiplicar, quando eu for somar, eu consiga eliminar essa variável, tá? É por isso que a gente faz isso daqui. Então, vamos lá. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Toda essa linha aqui por 1 não vai mudar nada, tá? Então, vai ficar 2x mais 4y igual a 24, ok? Na linha de baixo, aí sim, 3 vezes menos 4, eu vou ter o quê? Menos 12x, tá? Y vezes menos 4 dá menos 4y, e aqui vai ficar o quê? Menos 4, tá bom? Então, pronto, ficou aquilo ali, ó. 2x mais 4y igual a 24 em cima, menos 12x menos 4y igual a menos 4 embaixo. O que eu faço aqui, ó?
Vamos lá. Somando os termos semelhantes. Como é que eu somo aqui os termos semelhantes? 2 menos 12, eu vou ter o quê? Menos 10. Eu tenho 2, devo 12, fico devendo 10. 10x, ok? O 4 com menos 4 vai embora. E aqui 24 menos 4 ficou quanto? 20. Resolvendo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 dividido por menos 10. Então, o meu x aqui vai ser igual a quanto? Menos 2. Pronto. Achei o valor de x. Agora, achei o valor de x, nós vamos para onde? Agora a gente volta lá para uma das equações, pode ser essa mesma aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. 3x mais y igual a 1. Tá? Então, 3x mais y igual a 1. Só que, olha só, esse x aqui, eu já tenho o valor dele, tá certo? Então, aquele x ali, eu já tenho o valor dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do x, eu vou colocar o valor dele, que é menos 2. Mais y igual a 1. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? 3 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos 6. Mais y igual a 1. O menos 6 está do lado de cá, ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. Então, o y é igual a 7. Pronto. X igual a menos 2, y igual a 7. Se você quiser conferir, você pode voltar lá na equação. Aqui, ó, por exemplo, ó, se o x é menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 7, que é o valor do y, vai dar 1. Ok? Então é isso aí. Vamos tentar fazer aí os exercícios. Você vai ver que com o tempo você vai pegando direitinho. Esse foi o método da adição para sistemas de equação. Valeu? Um abraço!